tarde, meu Brasil brasileira, debate por aqui. Eita, que o trio tá todo preparado. Ronaldo Firme, Giovanelli, forte. Denilson Show, Ulisses Costa. E o assunto hoje é muito especial. Um assunto que ainda mexe com o brasileiro, sim. Por incrível que pareça, a nossa seleção brasileira... Tem gente que não esquece o que aconteceu na Copa do Mundo, aquele 7-1 para a Alemanha. Mas a seleção tá buscando um novo caminho, nós já temos eliminatórias em março, logo, logo tá chegando. Daqui a pouquinho tem uma Copa América especial em junho, uma Copa América centenário. E ainda teremos Olimpíadas. Teremos os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E tudo isso com a seleção brasileira. Então a gente vai ver um pouquinho da seleção para vocês comentarem a expectativa e as perspectivas para os nossos jogadores. 2015 contestado. Depois do pós-Copa perfeito com 100% de aproveitamento, a temporada 2015 da seleção foi marcada por alguns tropeços. Os números não são dos piores. Em 14 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 76% de aproveitamento. O problema é que os melhores resultados vieram nos amistosos. E se levarmos em consideração apenas os jogos oficiais, a situação piora consideravelmente. Foram 8 jogos com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 58% dos pontos. A chave começou a mudar na disputa da Copa América do Chile em junho. Naquela época, Jefferson ainda era o goleiro, Thiago Silva estava no grupo, assim como uma série de jogadores vindos do futebol chinês, além de Felipe Coutinho e Roberto Firmino. E os 2-1 para cima do Peru, de virada na estreia, gols de Neymar e Douglas Costa, representaram também a última das 10 vitórias consecutivas do técnico Dunga, desde que ele assumiu o time após a saída de Filipão. Já na segunda partida da fase de grupos da Copa América, diante da Colômbia, veio a primeira derrota da chamada terceira era Dunga na seleção, 1-0 gol de Murilo. Para piorar, no final da partida, após o apito do árbitro chileno Henrique Ossis, Neymar, o artilheiro da seleção no ano com 4 gols, perdeu a cabeça, chutou a bola em cima de Armeiro, arrumou uma confusão em Santiago e, como se não bastasse o cartão vermelho, acabou suspenso não apenas do restante da competição, mas também dos primeiros 2 jogos do Brasil nas eliminatórias. Eu assumo a responsabilidade do que aconteceu, assumo a responsabilidade de não ter jogado bem, de ter sido expulso no final. Eu não vou fugir disso. Agora é esfriar a cabeça, torcer meus companheiros ganhar os próximos jogos. Não tivemos uma atuação individual e nem coletivamente boa. E o juiz também deixou muito a desiderar no que se diz respeito ao controle do jogo. Mesmo sem Neymar, o Brasil conseguiu a classificação para a segunda fase da Copa América com a vitória por 2-1 sobre a Venezuela. Thiago Silva e Roberto Firmino marcaram os gols da seleção numa partida que parecia tranquila. No entanto, depois que Fedor descontou para os venezuelanos, a situação acabou se complicando e por pouco o Brasil não sofreu um empate. O sonho do título da Copa América acabou no jogo seguinte, nas quartas de final contra o Paraguai, numa espécie de replay do que aconteceu na mesma competição em 2011 na Argentina. Robinho chegou a fazer 1-0 para os brasileiros em Concepción. Só que depois disso, o time inexplicavelmente se recolheu e o zagueiro Thiago Silva acabou crucificado por colocar a mão na bola, no lance em que o árbitro uruguaio Andrés Cunha marcou o pênalti. Coube a Derlis Gonzalez empatar o jogo. Com 1-1, a decisão foi para os pênaltis. Everton Ribeiro bateu para fora. Douglas Costa também isolou. E no final das contas, 4-3 Paraguai. E o Brasil se despediu da Copa América antes mesmo das semifinais. O Brasil ficou 40 anos sem ganhar a Copa América e continuou jogando, tem que continuar jogando, tem que se aprimorar, melhorar. Quando nós ganhamos a Copa América,
quando se ganhou, a Copa América não valia nada. Então o que vale é a eliminatória e a Copa do Mundo. Com a eliminação da Copa América, atenções voltadas para as eliminatórias. Derrota para o Chile fora, pressão, vitória para cima da Venezuela em Fortaleza e mudanças nas convocações. O pessoal da China perdeu espaço, assim como Firmino, Felipe Coutinho e Thiago Silva. Por outro lado, os corintianos Elias, Gil, Renato Augusto e Cássio chegaram com força. No gol, Alisson virou titular. Oscar, contestado, perdeu espaço. William, Douglas Costa e Lucas Lima aproveitaram as oportunidades. Ricardo Oliveira, de opção, virou solução na ausência de Neymar, que retornou no empate diante da Argentina e no triunfo sobre o Peru. Acho que a equipe foi toda bem e tem que dar continuidade nisso. Todo mundo tem entendido aquilo que o professor pede para a gente fazer durante o treinamento, a gente tem que colocar em prática nos jogos. Então acho que o mais importante é estar pontuando numa competição tão difícil como a eliminatória. Acho que a seleção está no caminho certo, esperamos continuar evoluindo e crescendo dessa mesma maneira. Nós queremos classificar, tá entre os 4. Todos nós falávamos da dificuldade que ia ser essa eliminatória. E a equipe vem crescendo. Na primeira rodada terminamos em 7º, depois em 5º, 4º, agora em 3º. A tendência é nós irmos melhorando, né? Os últimos resultados deram uma certa tranquilidade à equipe, que fechou 2015 na 3ª posição das eliminatórias, com os mesmos 7 pontos de Paraguai e Chile, ambos com saldo inferior. E atrás do líder Equador com 100% de aproveitamento e do Uruguai com 9 pontos. A Argentina aparece apenas na 6ª colocação com 5 pontos e a Colômbia com 4 vem logo atrás. À frente ainda da Bolívia, do Peru e da zerada Venezuela. Nas próximas rodadas da competição, o Brasil recebe o Uruguai na Arena Pernambuco no dia 24 de março e 5 dias depois visita o Paraguai. Chance de subir um pouco mais na tabela ou de cair novamente na pressão. Bom, usando as palavras do William, jogador do Chelsea, eu pergunto para vocês, o Brasil está no caminho certo? A nossa seleção encontrou um jeito promissor de jogar, Ulisses? Olha, ainda não encontrou, mas eu acho que está no caminho certo. Eu acredito muito no trabalho do Dunga na frente da seleção brasileira. E o Dunga foi feliz aí, né? Quando ele ganhou a Copa América, não valia nada em 2009. Nada, não valia nada. Ninguém valorizou, ninguém nada. Aí saiu de uma Copa América, nossa, tem que mudar tudo. Nós precisamos parar com essa cultura no futebol brasileiro. Acho que o Dunga já provou que é capaz na seleção. Em 2010 foi eliminado pela Holanda por um desastre e por erros individuais. Não foi o coletivo que ele montou. E nós estamos num caminho certo. Sem o Neymar conseguimos jogar bem, conseguimos vencer, independente do adversário. Porque às vezes você pega o adversário sem qualidade e não consegue fluir, não consegue jogar um bom futebol. Entendeu? Então eu acho que o Brasil está no caminho certo, já é o 3º das eliminatórias. E quem vai ter problema na sequência de eliminatórias aí, para mim, é a Argentina. Agora, a seleção brasileira vem num caminho bom para ir para a Copa do Mundo. Para mim, o Brasil vai para a Copa e acabou, não tenho dúvida nenhuma. Ronaldo. Bom, para mim, a seleção brasileira nada mais era que uma sequência e uma extensão do que você vinha representando no seu clube. Mas teve um tempo que isso mudou. Teve negócio de conchavos, empresário, aquela coisa toda, que nós vimos jogadores aparecerem e sendo vendidos. Só que, o ano passado, nós tivemos uma conversa aqui mesmo com o Renato Augusto, e ele falou assim, que o Dunga passou uma recomendação para ele, joga o que você vem jogando no seu time. Faça o mesmo posicionamento, e falou a mesma coisa para o Elias. Então, sinal que o Dunga está vendo diferente. O Dunga está nos dando essa forma de pensar diferente do que era antigamente, que joga quem é melhor. Por quê? O Alisson entrou no gol, e o Alisson fez um grande campeonato. O Cássio também foi para a seleção brasileira. E também por quê? Porque fez um grande campeonato e tem um currículo violento de conquistas. E de momentos difíceis ele está sempre presente. E é um goleiro também de alto nível. Experiência, né? Experiência. Então eu acho que o Dunga está mudando também a forma dele de pensar. Então isso nos dá uma tranquilidade. Falar, opa, vai jogar quem está melhor. E até para quem está sendo convocado. Nós não tínhamos isso, Renato. Nós tivemos uma época que 15 goleiros foram contratados para a seleção brasileira, mas estava sendo um banco de negócios. Hoje não, hoje se pensa no esquema e o Dunga está revendo e colocando jogadores que estão bem, como o Ricardo Oliveira, que também apareceu, fez um campeonato maravilhoso o ano passado. Que muitos duvidavam que pela idade pudesse ser lembrado. Então eu acho que o Dunga está no caminho certo e nos dando essa tranquilidade também. Denilson. Eu acho que o grande problema foi lá atrás, né? Lá em 2010, quando mandaram embora o Dunga, porque os resultados naquele período eram resultados bons. Era ganhar ou ganhar, mas aí, ponto. mas o Dunga, ao longo até uma Copa do Mundo, ele ganhou praticamente tudo.
E no jogo, eu lembro como se fosse hoje, o Brasil tinha deitado o cabelo no primeiro tempo, jogou muito no primeiro tempo. Contra a Holanda. No segundo tempo, erros individuais, aquele do Felipe Melo, expulsão e tudo mais, você acaba perdendo uma Copa do Mundo. E uma saída errada do Júlio César. Aí teve a saída errada, gol de cabeça, aquele negócio todo. Ponto. Eu acho que tinha que ter dado continuidade no trabalho do Dunga naquele período. Quando não deu continuidade, aí as pessoas na Copa do Mundo elogiando o trabalho da seleção da Alemanha. Não, mas que teve sequência, que já tem 3, 4 Copas do Mundo que não ganham, mas é a mesma filosofia e tudo mais. A gente teve a oportunidade com o Dunga de continuar com a mesma filosofia que, no meu ponto de vista, vinha dando certo. Tiraram o Dunga, volta o Dunga novamente. O Dunga voltou diferente, muito mais flexível com a imprensa, atendendo as pessoas de uma forma mais tranquila. Não fechou a seleção brasileira, a seleção é minha. Ele amadureceu. Ao contrário, então ele amadureceu. E vejo que está num bom caminho. Tirou a referência, né, que era na Copa do Mundo, por exemplo, com o Felipão, que era o Fred, mudou, uma seleção muito mais rápida do meio de campo para frente. O caminho é esse. Só que o que acontece, Renato? É resultado. A seleção brasileira precisa de resultado e precisa jogar bem. Não só o resultado. O futebol bonito, a irreverência, ela tem que acompanhar um resultado. E a seleção brasileira acertou em manter o Dunga no comando? Então, Renata, a gente tem que ser isso, né, Renata? Não dá mais para ficar trocando toda hora de treinador. Né? O Dunga, a mercê de resultados. Resultados. Por exemplo, a Alemanha, o Joaquim, mas nós temos que mudar essa cultura. Não, mas um 7-1, calma. Não, isso aí não cabe. Mas 7-1 numa semifinal de Copa do Mundo no país sede. Mas não dá. Isso não dá para aguentar. Aí, gente, não dá. Com o Filipão, que foi campeão do mundo em 2002, a gente tem que reverenciar o Luiz Felipe Scolari, indiscutível, mas que foi muito mal. Tomou 2-0, ele ficou passivo no banco, não mudou o time, não fez nada. Enfim, esse é um ponto. O Joaquim, quando chegou e assumiu a seleção da Alemanha, ele já vinha sendo preparado para isso. Tinha sido auxiliar do Klinsmann. Tinha sido auxiliar do Klinsmann. Então ele já vinha sendo preparado para isso. Então não houve uma troca de filosofia, não. Se manteve a filosofia de trabalho, a Alemanha ficou 3 Copas do Mundo sem conquistar título, pedalando, patinando, e chegou no Brasil e conquistou. Agora, uma coisa que é importante no Dunga é a presença e a manutenção. Porque o jogador é convocado para a seleção pelo que ele joga no clube. Você não... Você tá falando pra caramba, velho. Tá acontecendo, ele não para. Você repetiu tudo que eu falei, você tá repetindo, cara. Mas eu tô concordando com vocês e eu quero frisar isso, que o Dunga põe um cara na posição como o Ronaldo disse. Então o cara joga na... Pô, você convocava um cara para a seleção, gente. O cara era o quê? Lateral direito. Ele virava volante. Pô, não dá. Se o cara foi convocado pelo que ele joga no clube, ele tem que jogar na posição que ele atua no clube. Quer ver, Ulisses? A verdade é que ele está mal assessorado também, porque se você for ver o Corinthians, tem 7 profissionais para fazer as estatísticas e passar para o treinador, não tem? O Palmeiras que tem uns 3 ou 4. O Santos parece que tem acho que mais 4 profissionais para fazer as estatísticas. E o Dunga tem o Gilmar Rinaldi, que tem a visão de empresário. Está errado. A seleção tem que ter também, em vista do que está acontecendo no Corinthians, com 7 profissionais, para você fazer análise de jogadores, estatísticas, quantas vezes a Renata cruzou na área, quantas vezes a Renata cabeceou. Eles têm tudo isso armadinho lá e a seleção não tem esse núcleo. Não tem. Tem o Dunga, tem o Tafarel, tem o auxiliar do Dunga, que é o Andrei. Acabou, são 3. Sendo que você tem que ter tudo isso na mão para ver como é que as equipes jogam, como é que você quer escolher o seu jogador para jogar no gol. Mas ele tem uma Fagianian, por exemplo, tá lá, do Corinthians. Tá lá com ele também. Mas ele é um outro setor, ele é mais da fisiologia. Sim, mas ajuda isso muito, Ronaldo. Não, você tem que ter os caras de estatística. Mas os caras para saber quem vai. Tipo, amanhã o Denilson está jogando, o Denilson é o meia. Ele machucou, eu tenho que ter no mínimo mais 4 opções com números. Com números. Para saber quem pode substituir. Aí ele tem lá, vai ver, mas o estilo que me agrada e que me chama a atenção tem que ser fulano, ele escolher. Então, eu acho que falta esse núcleo na seleção brasileira, não um ex-empresário que tem uma outra visão, que é para negociar jogadores. Eu penso assim. E até que ponto, Denilson, o Neymar, a gente tem uma Neymar dependência, mas o Neymar, nos últimos jogos do ano passado, das eliminatórias, ele não brilhou. E é legal também que outros jogadores apareçam, que outros jogadores... O Neymar não tem obrigação de jogar todos os jogos bem e arrebentar em todos. Não acontece, ele é um ser humano. Mas eu acho que a gente tem que ter alternativas. Não, sim, mas só que a gente teve um período sem o Neymar na seleção e a seleção respondeu bem. O William jogou muito bem, o Douglas, que eu acho que é uma grata surpresa, se afirmou na seleção brasileira, depois que ele foi pro futebol alemão. Ele já jogava muito bem jogando pelo Shakhtar. Depois que ele foi para o futebol alemão, ele evoluiu muito. Então foi importante também para a seleção brasileira
ficar sem o Neymar durante alguns jogos, né? Por N motivos, né? O Neymar perdeu a cabeça em algumas situações, a seleção foi obrigada a jogar sem ele. Acho super legal a gente ter o Neymar, porque as pessoas falam, né? Nossa, a gente é dependente do Neymar. Ótimo que a gente tem o Neymar, você imagina o Neymar contra. Nossa. Então é legal você ter o Neymar a favor. Mas foi muito bom a seleção jogar sem o Neymar e correspondeu. Gosto muito do jeito que o William joga. O Oscar, que é um cara que você gosta muito, Renato, você tem ele como um ídolo, caiu muito de produção, mas é um jogador que está dentro do planejamento do Dunga. Não pode descartar, porque eu acho que é um jogador que tem talento. Um cara que vinga no futebol inglês, Renato, com aquele perfil de jogador, um cara magrinho e tudo mais. Ele caiu pela lesão também, né? E ele vingou no futebol inglês. Assim como o Felipe Coutinho, que eu acho que são jogadores extraordinários. Eu acho que a seleção brasileira está bem servida de jogadores. Acontece que cai, aí bate no que você falou. O Oscar, por exemplo, não caiu de rendimento. Caiu. Ele foi e convocou o Renato Augusto. Então. Entrou, E deu a conta chance para o Renato Augusto. Exatamente. Porque ele poderia ter levado o Renato e insistido. Não, ele falou, puxa, tem um jogador aqui em melhor fase. Não é que é melhor que o Oscar ou vice-versa. É um momento. E tem um outro detalhe, Renato, que é importante. Não, é que tem um outro detalhe, é que é o pai quando começa a desenrolar. Né? Tem um outro detalhe, muitos jogadores do futebol brasileiro sendo convocados. Tinha época que poucos jogadores jogando no futebol brasileiro era convocado. A maioria jogando fora do país. Na época do Mano, 93% das convocações foram jogadores que estavam fora da seleção, fora do país. E 150 do Shakhtar Donetsk. É verdade. O que foi jogador da seleção do Shakhtar foi um negócio louco. Agora, em relação especificamente a essa questão de seleção brasileira, nós fomos campeões do mundo nunca com um jogador diferenciado. Não, sempre tinham 2, 3 jogadores que faziam a diferença. Sempre tinha o ídolo, Ronaldo. Sim, é o ídolo. Tá, o Ronaldo. Tenho que ser sincero. É verdade. E quem ganhou a Copa do Mundo 2002, jogou muito e pouca gente fala, foi o Rivaldo. E o Denilson estava lá. Jogou demais. Peraí, o Dunga quer ser sincero. Vamos deixar ele ser sincero. A gente não pode achar que nós somos os melhores. Não, nós já fomos os melhores. Tem a consciência, hoje tá tem que correr atrás. Mas ele tem a consciência. Mas tem como recuperar. Tem como recuperar. Tem como recuperar quando você vê que daqui a poucos dias o Neymar, no dia 11 de janeiro, vai estar lá, concorrendo junto com o Cristiano Ronaldo e Messi. Até que ele está lá. Que nós temos um brasileiro entre os 3 indicados, que o Neymar, nesse pouco tempo de Barcelona, já mostrou uma qualidade que a gente conhecia do Santos, aqui do Brasil. E o Neymar é um gênio para o futebol. E tomara que ele seja utilizado como gênio também na seleção brasileira. E esse golaço dele, gente, pode passar o programa inteiro. Porque isso é uma pintura. Isso que ele fez é uma coisa impressionante. Ele tá dando muito certo ali, jogando com o Suárez, hein? Ronaldo, é impressionante o Neymar. O Neymar, ó, pra você, ó. Não, mas e todo mundo achando que ele ia no começo, no primeiro ano de Europa, que ele ia refugar, que ele ia precisar de mais tempo. O cara que joga com alegria, da forma que joga o Neymar, não precisa de tempo, ele só precisa de estar dentro de campo. Né? E você não vê ele reclamando de cansaço, você não vê ele reclamando que a bola tá quadrada, que lá também não tem. Ele tem com quem jogar. Eu acho que também, baseado em cima da seleção brasileira, o que esse menino pode render, você tem que também saber, o Dunga tem que saber armar uma equipe que também faça com que você não desgaste tanto esse jogador. Porque nós vimos no último confronto contra a Venezuela que ele teve que colocar jogadores para cercar o Neymar, para poder jogar, porque tinha 3, 4 jogadores. E deu liberdade para outro jogar. Exatamente. É isso que o treinador tem que fazer. Contra o Peru, né? Contra o Peru, Venezuela, contra o Peru. Que ele abriu com o Douglas pro lado esquerdo e deixou o Neymar um pouco mais pela direita, aí ele teve espaço para ajudar a jogar. Então, e entra a visão do treinador ao longo da partida também. O Dunga teve essa visão. Então, porque, gente, treinar na seleção brasileira, me desculpar, treinar é difícil, porque é pouco tempo. Pouco tempo. Não tem tempo, é que os treinadores mais reclamam, mas isso é mundial. É um problema mundial. Então você tem que aproveitar o jogador naquilo que ele já vem fazendo e deixar que ele repita esse desempenho na seleção. Que ele faz no clube, que é o que o Ronaldo Quando você ia, Denilson, o que falavam pra você? Treina isso ou não? Faz isso. Como é que era? Como é que o Felipão, por exemplo? Que eu falo? O Renato tá perguntando pra mim. Meu nome é Denilson. Crise, logo no começo do ano. Logo no começo do ano, crise. A qualidade técnica dos jogadores, quando você chega numa seleção brasileira, o treinamento ele é importante, lógico que é importante, mas quando você junta uma galera que tem qualidade, acaba sendo secundário o treinamento. A gente fala muito isso, o jogador tem qualidade, eu e o Ronaldo a gente vai se entender, velho. Não tem essa conversa, o treino é muito importante, precisa de um tempo maior para treinar? Tem. Seleção tem esse tempo. Não tem para amistosos, não tem para que se reúne na segunda e joga na quarta. Mas você vai para a Copa do Mundo, a gente ficou 2 meses antes da Copa do Mundo de 2002. 2 meses, Renata, viajando. Amistosos, jogos de competições importantes e tudo mais. Chegamos na Copa do Mundo voando. Já já a gente volta com o assunto seleção brasileira. Não saia daí. Isso é um ano importante, hein, gente? Fica na tua.
Dizemos que a saúde começa pela boca, por isso é fundamental cuidarmos bem. Muito bem, hoje um programa especial sobre a seleção brasileira. A gente sempre começa a falar de seleção, aí falta tempo, porque tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, outras coisas acontecendo. E hoje o assunto é o time do Dunga. Agora, pra você, Ulisses, a gente tá analisando a seleção hoje aqui. O que houve, Denis? De novo ele, cara. Só chama ele, cara. Só chama o Ulisses. Pô, tem eu e o Ronaldo aqui no programa, você só chama o Ulisses, cara. Posso te dar um conselho? Que inveja, ciúme. Isso, cara, Renata, velho. pois não, qual é a pergunta? Eu quero saber o seguinte, até agora, muito cedo, começo das eliminatórias, o Equador pra você vai ter vida longa ou é uma seleção que só despontou neste momento? Porque a gente tem o Uruguai também aparecendo, o Chile, apesar de ter caído um pouquinho, é uma seleção forte, tem a Argentina que não dá pra descartar, e aí? Não, eu acredito até que o Equador vai para a Copa do Mundo, mas não vai ser esse Equador afastado como está sendo, né? 100% de aproveitamento, líder das eliminatórias, 12 pontos ganhos, o Brasil tem 7, entendeu? 5 a menos. Eu acho que o Equador vai ter problema aí, mas é um bom time. Sabe o que é? O Equador é conjunto. Um time que se preparou muito para as eliminatórias. Parece que a seleção equatoriana é incrível isso. Treinou muito mais que as outras. Né? Pegou a Argentina, deu sufoco na Argentina, vai pegar a seleção brasileira. Eu acho que do Brasil não vence, entendeu? Porque o Brasil tem uma coisa que eu queria dizer. A ida do Neymar para a Europa, principalmente para o Barcelona, deu um amadurecimento ao Neymar. O Neymar, ele amadureceu o que ele demoraria talvez no Brasil. Ponto importante, o Neymar é o cara que fala, olha, joguei mal e acabou. Agora, em relação ao Equador, não é fogo de palha, não. É uma boa seleção e vai para a Copa. E pra você, Ronaldo, tem alguma seleção que, além do Equador, que é líder 100%, tem alguma seleção que você tem um pouco de medo, que pode, de repente, ser protagonista ainda? Eu vejo que não, Renato. Eu vejo que a Argentina vai melhorar um pouco mais, o Equador vai ser aquela coisa de sempre, joga muito e perde como sempre, vai ser aquele momento crucial. Esse ano agora promete porque as eliminatórias voltando em março, eu diria que muita coisa pode mudar. E o Chile com o Sampaoli, que foi eleito entre os 3 melhores técnicos do planeta. Então, o Chile vem numa sequência boa, mas com os jogadores já cansados, né? Se a gente for analisar aqui, os caras já cansam, mais de 30. Se você for ver o time do Precisa Chile, ver a renovação, né? Precisa acontecer essa renovação, mas eu acho que vai chegar cansado. Então, acho que a briga será entre Brasil e Argentina, aquela briga como sempre, porque os jogadores novos aparecendo... Tem o Uruguai nessa briga aí. O Uruguai, você tem que colocar que o Uruguai é um time... É que o Equador deu uma espichada no começo da eliminatória, mas... Eu até acho que o Equador não classifica para a Copa. Gente, a Argentina, vocês estão esquecendo de uma coisa. Ela está sem Messi, ela esteve sem Messi. Então, agora para 2016, ela vem com o Messi. Como a gente tem o Neymar, o Messi tem o mesmo peso na seleção argentina. Qual a diferença? Que o Neymar, jogando uma Copa aqui no Brasil, não estava naquele jogo da Alemanha. O Di Maria ficou fora na Copa do Mundo, sentiu, a seleção da Argentina sentiu. O Messi estava em campo, Mascherano em campo. O Mascherano jogou muito então, a Copa do Mundo. O Messi do Barcelona é um. Por isso que os argentinos ficam bravos. Isso não pode acontecer com o Neymar também? Você não Claro acha? que aconteceu o Neymar. Não. Gente, o Neymar não jogou bem nenhum dos últimos 2 jogos da eliminatória, das eliminatórias, e simplesmente continua sendo um gênio, continua sendo entre os 3 melhores do planeta. Mas problemas particulares, Renato. O menino, veja bem, esse menino... Então, e o Messi não pode ter problemas particulares, o Neymar pode? Não, que saiu, pode até ter, mas Messi teve na o seleção... Gente, na seleção ele quem não quer contar com Messi, Cristiano dele. Ronaldo e Neymar? Qualquer um desses 3 equilibrar, fazer coisas de gênio, eles podem ter uma alternativa. É bom ter esse tipo de jogador, independentemente de uma sequência. Não dá, às vezes, Denilson, para tirar um jogador. Ronaldinho Gaúcho, eu lembro, era tão questionado às vezes. Mas ele não joga na seleção como ele joga no Barcelona. Gente, eu não ia dar as ideias, não. Mas começou a tocar. Tá acabando o programa. Pra acabar, 2016 é o ano da seleção brasileira, sim ou não? Ano difícil, mas vai melhorar muito. E o ano da seleção é 2018. E pra você, Denilson? Tenho que acreditar na minha seleção. Ronaldo. Acredito. Dunga neles! Eu também acredito no Brasil sempre e torço muito. Valeu, gente. Um beijo. Até amanhã. Tô com a fome. Vamos almoçar? Hora do almoço. Querem que eu pague hoje?